Para começar, vamos direto para uma super aula de biologia com o professor Lica, que vai falar tudo sobre angiospermas, flor, fruto e semente. Até daqui a pouco! Como vocês sabem, nós vamos trabalhar hoje alguma revisãozinha a respeito da botânica, e o assunto escolhido para a nossa revisão foi as angiospermas. E dentro aí das angiospermas nós vamos trabalhar ali a flor, o fruto e a semente de angiosperma. Como você sabe, as angiospermas elas dominam todo o planeta, né, em respeito à flora que existe no nosso planeta. E esse domínio não é de agora. Há 80, 90 milhões de anos no passado, as angiospermas já eram as plantas que dominavam os ambientes do planeta em relação às outras plantas que existiam. E agora, o porquê desse domínio? O porquê dessa fantástica explosão que as angiospermas tiveram? Tudo diz respeito, segundo os pesquisadores, ao desenvolvimento de dois órgãos que são exclusivos das angiospermas: a flor e o fruto. A flor com as suas cores e o fruto com a sua possibilidade de atrair animais e ajudar as dispersões das sementes. Claro? Bom, vamos então começar a nossa aula dando uma olhadinha em alguns aspectos das angiospermas. Muito bem, você já deve ter visto, né, algumas vezes, árvores muito floridas e flores de diferentes cores, diferentes formas e diferentes odores. Isso é um aspecto muito importante das flores para ela ter aquela ligação com o seu polinizador. Aliás, uma das grandes vantagens das angiospermas em relação às suas flores é a grande variedade de cores, de formas e de odores, o que vai propiciar uma grande variedade também de polinizadores. Vamos dar agora uma olhadinha numa estrutura de uma flor. Muito bem, aqui você tem a estrutura de uma rosa, né? A gente escolheu a rosa por ser uma flor muito conhecida. E aqui a gente já pode observar alguma das suas estruturas bem evidentes. Você pode perceber na parte de baixo aquelas folhas modificadas que tem ali, elas são chamadas de sépalas. E o seu conjunto nós vamos chamar de cálice. Portanto, o cálice é uma estrutura da flor que é formado por sépalas. Já acima você tem aquela parte muito conhecida, colorida, né, das flores, que é conhecida como corola. E a corola é formada pelos elementos conhecidos como pétalas. Você pode notar claramente que a corola com suas cores que vai ser o elemento de atração com as suas pétalas envolvendo toda a flor. É muito importante lembrar a vocês que o cálice e a corola são denominados verticilos de proteção, né? E também de atração, porque a corola vai ter um fator muito importante na atração dos seres ou dos agentes polinizadores. Muito bem, você acabou de conhecer como é a estrutura, o que seria a estrutura externa de uma flor, né? Os verticilos mais externos, que são o cálice e a corola. Agora nós vamos dar uma olhadinha na estrutura interna de uma flor. Vamos ver o que a gente encontra dentro de uma flor. Bom, como vocês podem ver aí na figura, essa flor ela foi aberta, né? E nós temos lá dentro os verticilos mais internos. Esses verticilos, eles são chamados de verticilos de reprodução, porque eles estão mais ligados ao processo de reprodução. Então nós temos ali na parte superior, você vê lá que está escrito androceu. Né? E esse androceu ele é formado pelos elementos conhecidos como estames, que são folhas profundamente modificadas. E o androceu ele vai ser um elemento masculino. É a partir dele que vão ser formados os gametas masculinos da flor. Na parte ali de baixo, né, você está lendo o gineceu, sendo que esse gineceu é formado pelos elementos denominados carpelos. Você nota que o carpelo que vai formar o gineceu, ele tem a forma mais ou menos aproximada de uma garrafa. E quando ele assume essa forma, você pode chamar assim de pistilo, né? Então ali você tem essa forma em garrafa, você chama de pistilo, que é formado por uma folha profundamente modificada, que é a folha carpelar. Portanto, observando bem essa imagem, nós temos o verticilo chamado androceu, que é o verticilo masculino, sendo formado pelos estames, e o gineceu, que agora eu vou dizer para vocês que é o verticilo feminino, que é formado pelos elementos denominados carpelos. Muito bem, vamos dar uma olhadinha mais de perto nesses elementos reprodutores, que eles são muito importantes para a gente.
Observando essa imagem, você tem separado ali, né, do seu lado esquerdo, você tem um estame. E o estame é formado por duas porções principais. O filete, você nota ali o filete, que é aquela haste, que vai sustentar a parte superior, que é denominada antera. Nessa antera é que vão ser produzidos e mais tarde liberados os grãos de pólen. Você pode observar ali diversos grãos de pólen, né, de diversas plantas, mas é só para a gente ilustrar que no interior da antera é que são produzidos esses grãos de pólen. Portanto, essa estrutura que a gente acabou de observar é um estame, ele é formado pelo filete, pela antera, e na antera vão ser produzidos e liberados os grãos de pólen. Bom, você olhando aqui para a sua direita, você vai ter a estrutura do carpelo, ou a gente pode chamar também de pistilo aí no caso, que é a estrutura que vai vai constituir o gineceu, que é o verticilo reprodutor feminino. Você note que o carpelo ou pistilo é formado por três partes: o estigma, o estilete e o ovário. E pode notar também que no interior desse ovário nós temos o óvulo. Note que o estigma ele forma uma superfície que irá receber os grãos de pólen. Nós vimos ali, né, no lado esquerdo, que a antera vai produzir os grãos de pólen e esses grãos de pólen devem ser conduzidos, devem ser transportados até o estigma, num processo que é conhecido como polinização. Ou seja, o transporte do grão de pólen da antera até o estigma do carpelo, né, até o gineceu. A estrutura do ovário é muito importante você observar, que ele tem uma forma abaulada e no interior dele nós podemos verificar a estrutura de um óvulo, tá? Que pode ser um ou podem ser diversos